Imagine vocês terem um Fast 310 por 45 mil, ou então até mesmo um Beneteau 41 pés por 279 mil. Pois é, galera, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para ter um barco desse por esse preço. E não é clickbait, não tem pegadinha nenhuma, logo depois da vinheta, tá? Pois é, galera, sejam muito bem-vindos ao canal, Fábio Seligra aqui falando. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que funciona esse sistema de compartilhamento. Hoje em dia a gente tem já infinidades de formas de compartilhar, assim como carro, você aluga um carro, ou então casa, tem casa na Praia do Forte, tem jet ski. E hoje vou mostrar para vocês aí, ó, que legal, já tá bem difundido o sistema de compartilhamento de veleiro. Lá no sul já tem bastante barco assim. E agora aqui em Salvador vou mostrar para vocês nesse Fast 310 que tá faltando apenas uma cota. São 8 cotas e tá faltando apenas uma, e você pode adquirir aqui embaixo. Vou estar apresentando a vocês o Lúcio, que é o regional daqui, e junto com meu pai a gente vai estar apresentando para vocês como que vocês vão estar conhecendo tirando todas as dúvidas, quais são os dias que você pode utilizar, como que você pode usufruir do barco e por aí vai. E para você que está chegando aqui no canal agora, não se esquece de entrar no meu canal para poder acessar todos os vídeos de minhas aventuras que eu tenho, desde embarcação de veleiro, monotipo ou de stand-up. Você vai poder acompanhar e ver toda a minha trajetória, todas as aventuras, e falando sobre os vídeos náuticos que eu tenho por aqui. Então não se esquece de se inscrever, deixar seu like, e seu comentário é muito importante. Segue o vídeo, valeu! Uma das vantagens também de você ter um sistema de cotas é justamente a despesa, porque nem sempre você sai todo dia, todo final de semana. Então você compartilhando o barco, você consegue compartilhar todas as despesas. Imagine, tudo que você tem de gasto, você compartilhar por 8 pessoas. E é isso que a gente vai ver hoje. Bora lá? Apresentar aqui vocês, ó. Aqui é Lúcio, Bahia. Ele que é o regional daqui. E aí meu pai. E a gente vai estar indo lá mostrar esse Fast 310. Bora lá. Galera, já estamos aqui a bordo do Fast 310. Eu vou mostrar para vocês aqui o interior dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Lúcio. A gente vai tirar todas as dúvidas, mostrar para vocês aí tudo que a gente tem de dúvida sobre o compartilhamento da embarcação. Repare que é um barco bem espaçoso, ó, diferente daqueles outros que você vê que tem a cabine de proa. Aqui ele já é todo já aberto, tá vendo? Olha que bacana, dá uma sensação ampla. Ali tem um banheiro e a cabine de popa. É um barco que aqui você consegue ficar em pé, tem 1,76, 77, mas pra cá que assim já não tanto, né, que ele vai descendo. Esse barco aqui possui geladeira, tá vendo? Fogão na pia. A cabinezinha de popa aqui, dorme o casal. Aqui é o banheiro. Olha que bacana. Aqui dá pra dormir mais 2, ó, tá vendo? E agora vamos tirar as dúvidas com o Lúcio, para mostrar tudo que vocês tiverem aí de dúvida, querendo saber como que funciona esse sistema de compartilhamento, quais são os dias que vocês podem ter para poder estar navegando. E a gente vai ver isso aí agora. Bom dia, pessoal. Bom, nós estamos aqui a bordo do Fast 310, que é
um dos barcos compartilhados pelo Flipboat Club. E vamos aqui entrevistar o Lúcio Bahia, que é o regional da Flipboat aqui em Salvador. Ela, se não me engano, começou lá em São Paulo, já tem Angra, Paraty e Ilhabela. E temos agora aqui, há cerca de 2 anos, a filial Salvador. E o Lúcio, que se tornou Regional Bahia, vai agora nos esclarecer todas as nuances e características do compartilhamento de barco, que é uma maneira de você adquirir um barco, se tornar um dos proprietários cotistas, sem ter que incorrer no custo total de uma embarcação. Vamos deixar então o Lúcio agora à vontade para explicar melhor esse sistema. Lúcio, a palavra é sua. Bom dia pessoal, meu nome é Lúcio Bahia, sou daqui de Salvador. Hoje nós vamos ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas sobre o sistema de compartilhamento de veleiros que está sendo implantado pela Flipboat Club. Já é um conceito muito praticado no exterior. Aqui no Brasil isso começou com o compartilhamento de jet ski, depois de lancha, e há uns 3 ou 4 anos atrás começou a ideia de veleiro, que já está, graças a Deus, se consolidando. Falando especificamente da Flip, hoje nós temos quase 40 barcos espalhados aí pelo Brasil. A grande maioria onde começou, lá na região de São Paulo, Paraty e Angra. E aqui na Bahia, o Otto e o Márcio, que são os proprietários, os mentores da Flip, eles compraram esse FES 310 como um barco de entrada e estamos operando aqui já há quase 2 anos. O sistema de compartilhamento, como o próprio nome já diz, qual é a ideia? A gente sabe que por mais que a pessoa veleje, você não consegue velejar todos os finais de semana e muito tempo durante o ano. Todos nós temos compromissos familiares, temos compromisso em terra, tem compromisso de filho, de esposa, de pai, de mãe. Então, por que não ter um barco em sociedade compartilhado com outras pessoas, onde a gente otimiza a saída dos barcos e principalmente diminui drasticamente os custos de manutenção para cada um dos proprietários. E além disso, qual a grande vantagem? Você tem uma empresa por trás com experiência tanto na administração quanto na manutenção desses veleiros. Então o proprietário, praticamente, ele chega no barco para velejar, para usufruir do bem dele, para curtir os dias que ele tem de folga ou de férias, e não se preocupa com manutenção, com abastecimento, com prestador de serviço, que a gente sabe que é o lado chato da história. Então você tem uma empresa por trás que fica responsável por sempre o barco estar pronto para velejar, e a pessoa praticamente só faz usufruir disso. No caso da Flip, isso basicamente é quase tudo automatizado. A gente tem um aplicativo que do seu celular você verifica a disponibilidade dos barcos, você agenda o dia que você quer sair, o dia que você quer chegar, praticamente no mundo moderno da tecnologia, tudo através de um aplicativo, tá? Além disso, a Flip também oferece algumas comodidades, isso não diretamente com a Flip, mas nós temos hoje vários skippers cadastrados, aonde a gente indica eles, e a pessoa querendo ter um final de semana mais prolongado, sem responsabilidade de navegação, ou com uma maior liberdade para a ingestão de bebida alcoólica, você contrata um skipper, ou até um instrutor de vela, quem ainda não tiver experiência na vela, e essa pessoa pode sair com os cotistas da Flip, tá? Com os associados da Flipper. Isso é uma comodidade, não deixa de ser uma segurança. No caso específico desse FES 310, ele fica na Marina, lá no comércio, muito próximo ao Mercado Modelo, que é uma área central de Salvador. E uma notícia muito boa: nós estamos falando hoje no dia 2 de março de 2024 e provavelmente ainda neste mês de março estará chegando em Salvador o 3º e o 2º barco da Flip, que provavelmente será um Delta 36 e um Delta 41. Então a gente vai abrir o leque das cotas aqui em Salvador
Temos disponíveis ainda de imediato apenas uma cota desse FEST 310, que é um barco excelente, é um barco marinheiro, é um barco testado. Foi um sucesso da FEST junto com o modelo 345, eu acho que foram os dois maiores sucessos da FEST. E aí estamos também trazendo tanto o Delta 36 quanto o Delta 41. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através de todas as mídias sociais e a gente vai tirando todas essas dúvidas e tentando trazer esse conceito e consolidar cada vez mais aqui na Bahia. Pronto, eu gostaria de fazer agora uma intervenção fazendo algumas perguntas que provavelmente vocês teriam a fazer. Eu vou fazer a pergunta e o Lúcio é que vai esclarecer. Primeira pergunta, o Lúcio já falou que a Flipboat tem um aplicativo próprio, onde você controla quase tudo relativo ao seu barco. A pergunta é, através do aplicativo eu posso fazer o agendamento dos dias que eu tenho interesse em utilizar o barco. E parece que tem datas especiais que são sorteadas no início do ano. Para as datas restantes, cada um pode, através do próprio aplicativo, programar e agendar seus passeios. Explica melhor como é que isso ocorre, Lúcio. Isso, uma grande inovação que a Flip trouxe para esse mercado é que você não tem as datas fixas para cada cotista usar o barco. A gente tem um aplicativo onde tem lá o ano todo aberto. Cada cotista tem direito a utilizar 45 dias por ano, é uma conta matemática apenas. Então você entra no aplicativo, você pode reservar quantos dias você quer utilizar. Qual é o limitador que nós temos? É que você utilize 10 dias consecutivos. Então você pode agendar 10 dias consecutivos, desde que não compreenda 2 finais de semana. Então você pode reservar, por exemplo, de uma quinta-feira até o próximo sexta, ou de uma quarta até a próxima sexta, tá? E estando aberto o calendário, qualquer cotista pode chegar lá e reservar o seu dia. Depois dos 45 dias utilizados, aí o sistema bloqueia para que você já utilizou todos os seus dias. Ok, então quer dizer que se eu pego no início do ano e programo meus 45 dias e no decurso, no transcorrer do ano, eu tenho um contratempo e tenho que deixar de usar um dos dias, um dos períodos que eu reservei, eu perco esses dias ou eu posso barganhar, eu posso reutilizar de alguma maneira? Explica aí, por favor, Lúcio. Você tem até 72 horas para desbloquear a sua reserva. Então, você desbloqueando a sua reserva até 72 horas antes, você não utiliza, você não gasta os seus créditos, vamos dizer assim, daqueles dias. Desde que alguém use esses dias. Se ninguém usar, mesmo que ninguém use, você não consumiu aqueles dias, tá? E as datas festivas que você falou, basicamente Semana Santa, Carnaval e Réveillon, são os grandes feriados, tá? A gente antes faz uma pesquisa aí no famoso grupo do WhatsApp, não é pelo aplicativo. Sim. Quem tem interesse. Aí vamos pôr no caso específico desse barco, que são 8 cotistas, aí 4 pessoas têm interesse em sair no carnaval. A gente faz um sorteio apenas entre esses 4 cotistas, e aí quem for sorteado sai naquela data festiva. Muito bom. Então, uma forma bem democrática. O WhatsApp hoje permite aquelas enquetes, aquelas pesquisas rápidas. Então a gente faz através daquele aplicativo. Outra coisa, se eu tiver uma cota, eu tenho direito a esses 45 dias, mas eu posso, por exemplo, querer ter 2 cotas e 90 dias para uso. Sim, alguns fatos curiosos. Aí vamos falar de Paraty, que é onde a gente tem nossa maior flotilha, tá? Sim. Alguns cotistas, alguns sócios, eles têm 2 cotas no mesmo barco, ou seja, ele passa a ter 90 dias. E curioso, tem um cotista em Paraty que ele tem 3 cotas em barcos diferentes. Então ele tem cota no Delta 36, no Oceanes 45 e no Delta 41. Então ele sai variando de acordo com as pessoas que ele vão sair naquele final de semana, esse tipo de coisa, ele sai com um determinado barco. Então veja como é interessante esse sistema de compartilhamento, que você pode ser dono de 3 barcos sem o custo, sem o investimento, sem a imobilização de 3 barcos. Além disso, uma grande vantagem é que, por exemplo, nós podemos ter em Salvador
Estamos falando da segunda maior baía do mundo, água quente, ventos constantes, super abrigada. Nós podemos ter um cotista de São Paulo, do Rio, de Paraty. Hoje nós já temos alguns clubes na Bahia, e isso é uma realidade. Vou estimar aqui um número por baixo de 10 veleiros que estão na Bahia, com proprietários distribuídos em Minas, Rio, São Paulo e Fortaleza. Então a pessoa hoje, às vezes é mais fácil você pegar um voo através de Congonhas, vir para Salvador, do que você enfrentar 3, 4 horas descendo uma serra com engarrafamento, com esse tipo de coisa. Então é um conceito que tem se consolidado cada dia mais no nosso Brasil. Muito legal. E uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: eu reservei meus fins de semana e reservei lá 10 dias consecutivos, por exemplo. Aí na última hora me aconteceu um contratempo, eu tive uma doença em família, estou com uma pessoa internada, não vou poder usar, mas não quero abdicar disso. Eu quero, por exemplo, presentear um casal de amigos que é de São Paulo, por exemplo. Venham, eu tenho 10 dias de uso no meu barco aí, eu não vou poder usar, eu gostaria que vocês usassem para conhecer. Eles podem usar desde que eu autorize eles, e se for habilitado ele usa e conduz. Se ele não for, contrata um marinheiro indicado e vai. Ou seja, uma pessoa que não é o cotista, mas é autorizado por mim, pode usar no meu lugar? Vamos cumprir o regulamento. Pelo regulamento não. Não. Mas a gente sabe que hoje a gente tem que usar muito bom senso e analisar caso a caso, tá? E por que eu vou lhe dizer não? Porque no nosso contrato proíbe a atividade comercial das cotas. Ou seja, hoje a gente inclusive está avaliando isso, porque tudo pode se modernizar, mas hoje é proibido os barcos fazerem charter. Então, por exemplo, você não pode usufruir esses 45 dias seus e vender esses 45 dias, tá? Se presentear sem estar vendendo. Agora, voltando, por que a gente diz vamos analisar caso a caso? Por exemplo, poderia ser para os meus pais. Filhos. Pronto, então assim, filhos. A gente tem os skippers cadastrados, tá? Aí você teve esse imprevisto e quer presentear os seus pais, os seus filhos. E para a segurança do barco, contrata esse skipper já cadastrado, já conhecido, que conhece o barco e tudo. Não vejo por que a gente se opor a isso. Ótimo. Tá? Eu acho que é um consenso. Né? Da mesma forma, como você, se fosse dono 100% do barco, poderia emprestar o seu barco e tudo, desde que seja uma pessoa de confiança sua, com skipper, habilitado, esse tipo de coisa. Não vejo problema nisso. Ótimo. Voltando só ao assunto da cota, que eu queria, talvez seja a dúvida de muita gente também, quanto ao imposto de renda. Acho que muita gente vai querer saber sobre o imposto de renda. Como que declara se você tem uma propriedade de uma cota à parte? Como que funciona isso? Tá. Como se você fosse sócio de uma empresa. Você vai declarar lá que você é proprietário de 1/8 de um veleiro, barca tal, com um valor determinado de X lá. Ou seja, você é proprietário daquelas cotas, tá? Daquele percentual daquele veleiro. Se você tiver uma cota, você vai declarar uma. Se você tiver duas, você vai declarar duas. Para complementar aí, eu gostaria de saber como é que funciona a questão das despesas mensais, porque eu compro a cota, é um investimento inicial, mas depois o barco tem que ser mantido numa marina e também, de repente, consertado, algum defeito que ocorra, alguma coisa, alguma manutenção necessária, troca de óleo, etc. E quebras, né? Eu queria saber como isso funciona exatamente, como é que é rateado isso. Pronto. Essa eu diria assim, que é também uma das grandes vantagens do compartilhamento, e você ter uma empresa com expertise, tanto na administração do seu bem, quanto na manutenção do seu bem. Então, como é que funciona isso? Os custos básicos de uma embarcação hoje é o que? O marinheiro, que limpa o barco toda saída, toda semana, a marina e o seguro. E um fundo fixo que a gente faz da manutenção preventiva. É uma manilha que quebra, uma porca, um parafuso, o próprio material de limpeza, que a gente faz isso frequentemente no barco, tá? Então, todas essas despesas fixas,
do marinheiro, da marina, do seguro e esse fundo de reserva, ele é apresentado todo mês, dividido pela quantidade de cotas, e você recebe o boleto de pagamento. Para a Flip propriamente dito, que até eu apelidei aqui, como assim, é a taxa que você paga para não ter dor de cabeça. Ou seja, você não se estressa com o prestador de serviço, você não se estressa com o marinheiro, você sempre que chegar no barco, o seu barco vai estar limpo, arrumado, com as velas no lugar, com a geladeira ligada, abastecido de combustível, tanto no motor de popa quanto no motor. Praticamente você vai ligar o seu barco, sair, usufruir e voltar e entregar o seu barco. A gente faz o check-in na hora que a pessoa chega e faz o check-out na hora que a pessoa vai embora. Basicamente tira fotos do orímetro do motor, porque o consumo do diesel, aí sim ele é pago por cada consumo, ele não é rateado de forma global. Sim. E essa taxa que você paga na Flip, para você ter ideia, nesse barco aqui é uma tabela, dependendo do tamanho do barco, custa apenas hoje, março de 2024, R$260. Você vê que é um valor muito pouco mensais, né? Para você não ter dor de cabeça. Então, quem mesmo administra tudo isso, para tudo funcionar, cada cotista paga R$260 para você não ter essa dor de cabeça. Tá? Fora isso, teve um imprevisto, os cotistas querem trocar um eletrônico, vamos fazer manutenção de fundo. Então, mais uma vez, o grupo de condomínio, vamos sempre comparar com um condomínio, tá? Como se fosse uma assembleia. O grupo se reúne com a intermediação nossa, vamos avaliar se precisa trocar determinado equipamento eletrônico, qual é o custo, quanto o valor, quantas taxas a gente precisa fazer, como se fosse uma taxa extra. Aí é rateado, pago e a gente faz essa substituição. Muito bom. E outra coisa, caso eu queira sair do grupo, vender minha cota, eu primeiro preciso ofertar para os demais cotistas ou eu posso vender para algum amigo meu direto? Pelo regulamento, igual a uma sociedade, você primeiro precisa ofertar aos seus sócios, às pessoas que já possuem o barco. Sim. Eles não querendo, você vende isso ao mercado, inclusive a equipe comercial da Flip vai lhe ajudar a vender isso. Vai cobrar uma comissão, como qualquer broker, como qualquer corretor cobra. Sim. E a gente vai usar todas as ferramentas de mídia da Flip para vender sua cota. Vender a cota. Uma outra coisa também muito interessante, por exemplo, esse Fast 310, a gente considera ele como se fosse um barco de entrada. Sim. Então a pessoa pode comprar a cota aqui hoje, e é o que provavelmente vai acontecer em pouco tempo. Aí você, depois desse, você parte para outro barco da própria Flip. Então aí a pessoa vende a cota daqui e já compra uma outra cota no outro barco. Muito bom. Ou seja, dá total flexibilidade para fazer upgrades de barcos ou até downgrades. Exatamente. Se eu estou apertado, eu estou no Delta 36, de repente eu quero voltar para uma cota de um Fast 303, também poderia, a rigor, vendo e compro uma outra de menor valor para diminuir meu custo. Uma coisa que precisa ficar bem claro, não é a Flip que vai recomprar essa cota sua, ela vai ser colocada ao mercado e vendida para um outro cotista. Entendi. Tá? A Flip basicamente ela só compra às vezes a cota quando ela adquire o barco para vender as cotas. Mas no decorrer do dia a dia ela não compra, não tem obrigação de comprar a cota de um cotista. Certo. E essas decisões aí, por exemplo, de trocar um eletrônico, de fazer um investimento com um valor um pouquinho mais alto, são tomadas por maioria dos cotistas em uma, não diria uma assembleia, mas pode ser uma reunião através do próprio grupo de Zap. É uma assembleia virtual, chamamos assim. Virtual. O WhatsApp hoje ele permite, ele tem lá uma enquete que a gente faz a pesquisa e a gente coloca todas as opções, coloca, e no contrato tem que no caso de empate, porque a maioria das cotas são números pares, ou 4, 6 ou 8, aí o voto de Minerva acaba sendo o da própria Flip. Como gestor, a gente toma uma decisão ponderando sempre a parte técnica, não a parte emocional.
a decisão que vai ser tomada no caso de empate. Muito bom. Tem outro detalhe também que permite uma boa vantagem, né? Por exemplo, digamos que eu sou casado, moro só eu e minha esposa, gostamos de velejar, e tem um casal de amigos que também gosta. Aí eu compro uma cota, eles compram também do mesmo barco e podemos usufruir juntos nossos 45 dias cada um, dá 90. Ou seja, o barco comporta 2 casais tranquilamente, daria para dobrar, cada um tendo investido apenas uma cota. Sim, exatamente. Na verdade, o compartilhamento de veleiros já existia antes das empresas através de amigos sócios. Eu conheço 2 ou 3 barcos que são de 3 ou 4 sócios. Aliás, o meu barco pessoal hoje, a gente acabou de comprar um barco maior, é em sociedade com um amigo, sabe? Mas assim, geralmente são sociedades pequenas, de 1, 2 ou 3. Quando você aumenta para 4, 5, 6, a probabilidade de dar problema é muito grande. Até porque alguém vai se achar dono e vai acabar sobrando, como a gente fala na gíria, para alguém administrar todos os problemas. Então aí que entra a Flip como uma empresa isenta de amizade de todos eles, aonde você praticamente não precisa nem ter contato com o seu sócio. Ou seja, tudo se resume através do canal da empresa. Aí você não cria problema, você não cria intriga, você não cria mal-estar. Não tem nada de aspecto emocional. Não tem nada pessoal na Flip Boat vira uma espécie de síndico profissional. Não é isso? Palavra perfeita. Isso aí, Palavra muito legal. perfeita. Eu queria tirar uma dúvida, criar uma situação aqui. Digamos que eu vou para Morro de São Paulo, que meu dia é de sábado e domingo. Chega lá, acontece algum problema no motor e eu tenho que voltar para poder trabalhar na segunda-feira. Como que funciona esse translado de volta? Se teria que... Como que ficaria por minha conta ou pela própria Flip Boat? Como que seria isso? Sempre pela sua conta, tá? A gente tem os parceiros, que a gente tem barco de reboque, mecânico inclusive várias bases. Então a gente sempre vai lhe dar um apoio, só que todos os custos correndo por sua conta, como se o barco fosse 100% seu. Imagina o seguinte, o barco é 100% seu, você tem um barco sozinho. Aí você foi para Morro de São Paulo, teve um perrengue lá e vai precisar sair daquele perrengue. Você que precisa providenciar tudo aquilo, inclusive assumir os custos daquilo. No caso da Flip, a gente vai lhe dar os caminhos, tal mecânico, tal reboque, isso, aquilo, outro, e você vai providenciar, trazer o barco para a base. Mas Lúcio, nessa condição que ele mencionou, tudo bem, eu entendi sua explicação, porém, tem uma dúvida, digamos que tenha sido um problema grave no motor e que ele iria quebrar tanto estando em Morro de São Paulo como em qualquer lugar aqui por perto mesmo, até a Ilha de Maré. E o motor é um equipamento que existe no barco que, se quebrar, ele é cotizado, né? Ele tem que ser fracionado entre os cotistas, estando aqui ou estando em Morro. Inclusive, eu estando em Morro e acontecendo isso, eu tenho prejuízo de ter que me deslocar ou de ônibus ou de outra forma, né? Um Uber ou um carro alugado, e já estou sendo onerado por isso. Agora, talvez o barco tivesse que ficar lá até que fosse consertado e alguém, um skipper, trazer. Você não acha que seria mais justo que essas despesas fossem rateadas, já que a culpa do incidente não for do cotista na ocasião? Foi ótima essa pergunta que você fez. Algumas pessoas fazem ainda até hoje uma certa confusão com um barco alugado e um barco de multipropriedade. Sim. Um barco de charter. Vamos supor que a gente vai para Paraty, aluga um barco e chega lá em Paraty para pegar o barco. Sim. Você pode reclamar até de um estofado que estiver furado. Você diz assim, olha, eu não quero esse estofado, eu quero trocar de barco. Sair, o barco está cheirando a mofo. A gente sabe que um barco, por mais limpo que ele esteja, ainda mais numa área úmida, ele vai ter um cheiro de mofo quando você abrir o barco. Tá? Você pode dizer, não, eu não quero esse barco, eu quero trocar. Como a gente vai num quarto de hotel, não gostou daquele quarto, eu quero trocar de quarto. Certo. É diferente de uma multipropriedade que o barco é seu. Ele estando novo, ele estando velho, ele precisando pintar, ele estando com uma porta rangindo, o barco é seu. O barco não é alugado.
beleza, vamos parar o barco, fazer uma puta de uma reforma para ele ficar como zero? Vamos, mas isso dói no bolso de todo mundo. A relação da quebra, eu tenho um exemplo que eu acho que é fantástico, e muita gente pergunta, quebrou, quem assume? O melhor exemplo que eu dou é de âncora. Você chegou num lugar paradisíaco e soltou a âncora. Esqueceu por uma falha sua, porque naquele momento o barco está sob sua responsabilidade. Sim. Lúcio, ninguém amarrou o final do cabo ou o final da corrente lá no poceiro. Isso é uma obrigação sua, é uma obrigação do comandante. Isso não é manutenção de barco. Certo. Não vamos esquecer que o checklist é obrigação do comandante do barco. Se tem combustível, se os estais estão ok, se as velas estão ok, se a cana de leme está ok, tudo isso. Isso faz parte da instrução do comandante antes de sair para navegar. Sim. Então o cidadão chegou lá, soltou a âncora, foi, acabou a âncora, foi para o mar, perdeu a âncora. 100% de culpa e de custo daquele cotista. Sim. Ele vai comprar uma outra âncora, uma outra amarra, uma outra corrente e vai repor ao barco. Ou ele vai assumir o custo de um mergulhador, tudo isso, para recuperar a âncora. Agora o outro exemplo que eu dou. Ele chegou lá, fundiou o barco, tranquilo, dormiu. No meio da noite, simplesmente a corrente quebrou. Ou o cunho quebrou, pegou um mau tempo e o cunho quebrou. O barco foi à deriva, graças a Deus ele estava a bordo, ligou o motor e veio embora. O custo desse prejuízo vai ser rateado para todos, porque de fato foi um acidente involuntário, um acidente casual, digamos assim. Você está velejando, que já aconteceu em vários barcos, principalmente os barcos mais frágeis, e de repente o leme puff foi embora, caiu o leme. Entendeu? Então é um acidente que pode acontecer com cada um, mas que não foi causado diretamente por você. Então existe os empecilhos, os imprevistos que são arcados pelo causador, e existe aqueles que são causados por todo mundo junto, que é uma coisa natural que poderia acontecer com cada um. Desgaste natural, por natural com cada um. Queimou um eletrônico, você não vai lá, você não tem o 110 ou 220 para você ligar errado. Ou seja, não foi culpa sua. Queimou por algum motivo, queimou porque queimou, e aí todo mundo vai entrar naquele motor rateio. Deu um esquente, porque a bomba d'água não funcionou, esquentou e queimou a cabeçote e tal, derreteu lá, então entupiu com um saco plástico e tudo, aconteceu um acidente que pode acontecer com qualquer. Tem que ser rateado, né? Ok. Muito bem, acho que tá tudo claro, né? São muitas vantagens de ter um barco compartilhado, principalmente para aqueles que estão querendo começar no mundo da vela, que não tem experiência, antes então de investir do próprio bolso uma quantia muito considerável em comprar um barco sozinho e arcar com todos os custos mensais decorrentes disso, talvez fosse muito válida fazer essa experiência com barco compartilhado, que aliás é um costume já muito difundido na Europa, Estados Unidos há muito tempo. Se não me engano, era usado no outro nome, o conceito de time sharing. Se não me engano. Exatamente. Para carros importados, para motos e para barcos e para motorhomes e trailers, lá é muito comum fazer isso. E agora já estão fazendo até para imóveis. Eu soube que aí na praia do Forte tem também compartilhamento de casas, né? Que diminui muito o custo e você pode usar a casa como veraneio. Porque dizem o seguinte, que uma casa de veraneio geralmente são duas alegrias. Uma quando você compra, outra quando você vende. Porque você compra a casa e geralmente não pode usar sempre, todos os fins de semana, que é o mesmo que você falou no princípio dessa nossa conversa. Você tem muitos contratempos, não pode usar. E tem que ficar arcando com o custo dessa casa o ano todo. No sistema compartilhado você gasta muito menos e tem a possibilidade de usar a casa apenas quando você pode. Não é isso? Exatamente. Então, muito bom. Gostaria então que você encerrasse a nossa conversa, que eu acho que foi muito boa, né? Muito esclarecedora. E acho que vai ser muito legal para os nossos
internautas. Futuros cotistas. Futuros cotistas. Pois é. Valeu. Eu que agradeço, gente, em nome da Flip. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar, um bate-papo informal. A gente vem no barco, vem em futuros barcos. Também, se tiver interesse em um determinado barco, a gente faz a prospecção. Ah, Lúcio, vamos procurar um barco maior, um barco 45 pés. Ou também uma coisa que está acontecendo muito lá no sul. Eu quero um barco só de competição. Então vamos juntar 3, 4, 5 amigos e comprar aquela máquina de regata só para fazer regata, só para curtir o esporte propriamente dito. E o modo hoje de operação, essa parte de compartilhamento de cruzeiro, de família, eu acho que isso é fantástico. Muito bom. Então, obrigado. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente no zap que meu filho vai colocar aí na descrição do vídeo. Olha o nosso futuro da vela aí atrás da gente. Os meninos já descendo aqui para a escolinha. Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem quiser entender mais, pode mandar uma mensagem pro meu pai aqui, que ele vai te explicar tudo. Quiser comprar uma cota, ele vai estar também responsável por isso. Eu passo o contato do Lúcio também, né? Também. Então pronto, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ver todos os vídeos que tem no canal. Valeu, até mais, um abraço, fui.